dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis. Que essa semana seja uma semana sobrenatural, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, de portas abertas. Que o favor do Senhor esteja sobre ti, que o Senhor te livre de todo o laço do passarinheiro, de todo tipo de maldade, de todo tipo de tentação, que o Senhor guarde a tua língua de não pecar, de não agredir pessoas através de palavras, que você tenha sabedoria no seu trabalho, sabedoria na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, que o dia de hoje possa ser marcado pela intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Meu Deus, traz a atmosfera de glória para dentro da nossa casa, para dentro da nossa alma, para dentro do nosso ser. Te pedimos, ó Deus, toque-nos com o teu poder, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Senhor, movida pelo Senhor, para que grandes coisas aconteçam na vida dela. Eu oro em nome de Jesus, para que haja vitória nessa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma pessoa que está aí me ouvindo e está com um problema no olho direito, como se fosse uma areia, uma pedra de areia. Não sei se foi uma cirurgia que fez, não sei se machucou esse olho direito, mas parece que tem uma pedrinha dentro do olho, entre a pálpebra e o olho. E eu quero liberar uma palavra de cura sobre você. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo te cura. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Márcia Fernandes. E eu quero declarar em nome de Jesus que nada vai se opor ao que Deus tem na tua vida. O Senhor está quebrando correntes e amarras espirituais que estavam te prendendo na tua vida sentimental. O Senhor me disse que houve algo que travou você, impediu você de dar continuidade na tua vida. O Senhor está trazendo rompimento na tua vida. Eu também quero falar com a Sheila, e Deus manda dizer para Sheila que vem vitória grande na tua família. E o Senhor me disse que vai usar uma pessoa que não mora aqui no país, ou para dar uma oportunidade para você, ou para te abençoar em algo, mas é uma bênção que está vindo dessa pessoa para você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar uma palavra, e essa palavra eu gostaria muito que você dobrasse o seu coração a Deus, porque existem princípios na palavra de Deus para nossa saúde espiritual, que nós não podemos abrir mão de nada. Nossa vida tem que ser uma vida que caminha por princípios. Quem caminha por princípios vai viver o sobrenatural de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 6, a Bíblia diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. É essa mentalidade que nós temos que ter. Uma mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade desse mundo é morte. Porque é uma mentalidade que pensa só em si. Não pensa no propósito, não pensa na vida, não pensa no que Deus tem reservado. Então nós temos que ter essa mentalidade, a mentalidade do Espírito. Temos que alimentar a nossa vida da mentalidade do Espírito. Caso contrário, você vai ser uma pessoa briguenta, você vai ser uma pessoa que está sempre reclamando das coisas,
Você vai ser uma pessoa orgulhosa, perfeccionista ao extremo, em alguns casos. Você vai ser o tipo de pessoa que vai olhar a vida só pelos olhos naturais e não pelos olhos de Deus. Existem alguns princípios que você tem que seguir para você ter essa vida de paz, para você experimentar o Zoe, a vida de Deus na sua vida. E a primeira delas é: guarde a sua língua. Nem tudo precisa ser dito. Nós pecamos muito com palavras. Por meio de palavras, agredimos as pessoas emocionalmente. Por meio de palavras, criamos desafetos. Por meio de palavras, somos precipitados em nossas conversações com amigos, com pessoas que são importantes na nossa vida, com alguém que está acima de nós. Então, a nossa língua, ela nos coloca em apuros, mas nós só vamos conseguir ter uma língua abençoada, ungida, podemos dizer, se tivermos a mentalidade do Espírito Santo. Se tivermos essa mentalidade de paz e de vida em nós, e não a mentalidade do mundo. Porque a partir do momento que você tem a mentalidade do reino, você não vê as coisas como impossíveis. Você vê elas pela ótica do reino e você diz: isso vai dar certo, porque Deus vai me abençoar. O Senhor me colocou aqui, Ele vai me abrir a porta, Ele vai fazer uma coisa boa na minha vida. Então essa é a mentalidade certa. Quando você tem a mentalidade certa, você vai profetizar certo, você vai abrir a boca da forma certa. Agora, tem um monte de gente que não pesa as palavras que diz. Fala e depois corre atrás do prejuízo. Fala o que dá na cabeça e magoa, oprime. E quando você usa mal a sua língua, você vai ter consequências disso, porque quando largamos algo que alguém não gosta, nós vamos atrair perturbação para a nossa vida, vamos atrair desgosto, vamos atrair tristeza. Então temos que ter muita sabedoria, guardar a nossa língua, nem tudo precisa ser dito. A segunda coisa, quando você estiver ferido com algo, fique em silêncio. Você não está bom para responder. Quando você está irritado, quando alguém te machucou, quando as pessoas são insensíveis com você, fique em silêncio, fique quieto. Vai abrir a boca, não vai sair um negócio bom daí. Ao contrário, vai sair coisas nojentas, vai sair da sua boca o que não presta, vai sair o negativo. Então, quando você está ferido, você tem que cuidar muito mais que qualquer outro momento da sua vida. Porque um coração ferido, angustiado, ele vai ser pesado. Ele vai ser extremamente pesado. E ele vai buscar o seu próprio interesse. Então, quando você está ferido, fica em silêncio. Fica em silêncio, dá uma volta, ora. Vai para o teu quarto, fecha a porta, vai falar com Jesus. Não fique falando coisas que depois você vai ter que pedir perdão, depois você vai ter que se arrepender, depois você vai ter que reparar aquilo que, quando estava ferido, saiu da sua língua, saiu da sua boca. Uma outra coisa, aprenda a orar antes de responder. É fundamental isso. Tem certas respostas que não precisam ser dadas e outras têm que serem dadas, mas com sabedoria, com graça, com entendimento de Deus. Se nós não tivermos o cuidado com aquilo que falamos, o cuidado com a nossa língua, nós pecamos e pecamos feio. Por isso, o meu conselho para você, escute isso, porque é uma palavra profética. Nós precisamos andar por uma palavra de Deus. Nós precisamos andar por uma direção do Espírito.
Nós precisamos andar por aquilo que Deus nos guia, por aquilo que Deus nos direciona, e não por aquilo, sabe, que queremos naquele momento de afã, naquele momento onde está todo mundo discutindo, que a gente vai ser mais um, que vai entrar ali e vai tornar as coisas piores. Então ore antes de responder. Cuide do seu lar com alegria. É outro princípio para a saúde espiritual. Há pessoas que não têm alegria de cuidar do lar, estão sempre reclamando. E a reclamação do cônjuge, e a reclamação dos filhos. Cuide do seu lar, proteja o seu lar, seja um intercessor no seu lar. Cuide da sua casa, cuide daquilo que Deus te deu. Não importa se é uma casinha pequena, se é um apartamentinho bem apertado, não importa se mora ali 2 pessoas, 3, 5 pessoas, cuide do seu lar com alegria. Cuide do seu lar com alegria. Não fique, sabe, expondo as suas, eu posso dizer, amarguras sobre a sua família. Eu conheci um homem que ele tinha o desejo de ser um jogador, e esse homem, como não conseguiu ser um jogador por causa de situações que ocorreram na vida dele, ele passou a vida inteira jogando na cara das pessoas que ele amava o fato dele não ter conseguido se tornar um profissional. E assim está muitas pessoas na vida. Toda coisa que ela não conseguiu realizar, toda coisa que ela não conseguiu tocar para frente na sua vida, ela começou, de alguma maneira, a colocar aquele fardo pesado sobre a família. Nós temos que cuidar para não colocar um fardo pesado sobre a nossa casa, colocar, sabe, os meus problemas para cima da minha família. Todos nós temos desafios. Eu enfrento grandes problemas, grandes desafios, dia a dia. Deus tem me dado graça, Deus tem me dado vitória, mas eu sei que se eu colocar isso para cima da minha casa, eles não vão resistir. Eu preciso aprender a colocar isso em Deus e continuar a minha caminhada, confiando que Deus vai me guardar, confiando que o melhor de Deus está por vir. Senão, eu vou colocar um fardo sobre a minha casa e daqui a pouco vai ser impossível deles conseguirem carregar. Uma outra coisa, seja forte, mas seja manso, porque a sabedoria, ela se veste de mansidão. Seja forte, seja uma pessoa para frente, seja uma pessoa que agrada a Deus com a maneira como você é corajoso para empreender, para fazer as coisas, mas seja manso também. Porque se você for forte e for um brigão, se você for forte e for uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem razão em tudo, que acha que está sempre sendo lesado por todo mundo, que todo mundo lhe prejudica, que ninguém lhe ama, e se você deixar isso vir para fora, você vai quase se tornar insuportável. Então seja forte, mas seja manso. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Não significa que ele era, sabe, uma pessoa apática. Ele era forte no seu propósito com Deus, na sua liderança, mas ao mesmo tempo ele respondia com mansidão. Cuidado com o seu tom de voz. Se você é tipo eu, que tem um tom alto de voz, se você levantar um pouquinho a sua voz, já parece que você está brigando, já parece que você está gritando. Então mantém a mansidão na tua voz, nas tuas respostas, na tua conversa, porque se você ser forte em uma conversa com seus filhos, em uma conversa com seu cônjuge, em uma conversa com um amigo, você pode ser forte e ao mesmo tempo, se não se vestir de mansidão, parece que você está gritando, parece que você está brigando. Você vai com muita agressividade na sua voz. E isso vai fazer as pessoas, sabe, ficarem arredias.
com você. Por isso, se vista com mansidão quando você for conversar. Se vista com mansidão quando você sentar para negociar com alguém, mesmo que a pessoa seja difícil de lidar, mesmo que aquela pessoa seja complicada, se vista com mansidão. Moisés era um homem muito violento quando provocado. Chegou a tal ponto de matar alguém que estava fazendo injustiça com alguém do seu povo. E a Bíblia diz que depois de ele ter passado no deserto e ter tido a experiência com Deus, Moisés foi o homem mais manso da terra. Se você é o tipo de pessoa que não é mansa, ao contrário, você é o tipo de pessoa irritada, você é o tipo de pessoa que não sabe responder com respeito, com honra, com mansidão, você não se veste de mansidão. Nós temos que vestir a nossa língua com mansidão, nós temos que vestir o nosso coração com mansidão, senão nós vamos machucar as pessoas, vamos ser muito pesados. E tem gente que sabe ser pesada, já nasceu pesado e não foi lapidado por Deus, mas a glória do Senhor, meditar na palavra, o andar com Deus, o tempo com Deus, vai tornar você manso, porque isso é uma característica de Deus. Deus, Ele vai colocar isso em você, Ele vai ajudar você a ser uma pessoa mais mansa, a não ser uma pessoa que reclama de domingo a domingo, uma pessoa que está sempre insatisfeita, uma pessoa que está sempre gritando e brigando com todo mundo. Deus vai ensinar você a ser uma pessoa mansa, uma pessoa calma. E não se preocupe, nós erramos, todos nós falhamos constantemente, mas temos um Deus perdoador e temos que continuar tentando. Sabe, quando falhamos na nossa mansidão, quando falhamos com os nossos, quando falhamos e depois você fica arrependido, sabe? Se levante e peça para Deus, me dá mais uma dose de mansidão, para que da próxima vez que acontecer algo que for me tirar do sério, que for me tornar uma pessoa que eu não sou, uma pessoa que eu não quero ser, então, Senhor, me dá uma dose nova de mansidão, para que teu Espírito esteja na minha vida. E para encerrar essa palavra, não viva se comparando, olhe para o seu propósito e não para a vida dos outros. A inveja nasce de nós olharmos para a vida dos outros. A inveja nasce de eu não me contentar com a minha vida. Então eu fico olhando para a vida do outro e eu fico me comparando. E isso, a comparação é um tipo de inveja. Você fica se comparando, ele tem e eu não tenho, ele é, eu não sou. Ele faz e eu não faço, ele consegue e eu não consigo. Essa comparação é uma inveja que está tentando se instalar aí no seu coração. Porque depois que você se compara com outra pessoa, vem a crítica. Quando você se compara, vem o pré-julgamento, vem a acusação. Então, sempre que houver essa comparação, vai haver perdas na sua vida. Sempre que houver essa comparação, vai haver perdas na sua vida. Por isso, se renda a Deus, se renda ao Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo, para que essas comparações acabem na tua vida. Não é de Deus isso para você. Pare de se comparar com as pessoas da sua família, pare de se comparar com quem está ao seu redor. Você é você, Deus tem um propósito ligado a você, a sua prosperidade está em Deus, a sua riqueza está em Deus, o seu sucesso está em Deus. Você não precisa se comparar com o outro, você tem que parar de olhar para a vida dos outros. As pessoas estão perdendo o seu tempo olhando para a vida dos outros, sabe? Elas estão perdendo o seu tempo, nisso não tem prosperidade. Quando você se compara com os outros, você não prospera. Ao contrário, você fica estagnado porque você tira os olhos da eternidade, você tira os olhos do teu propósito, você tira os olhos do que Deus tem para você. Escreve aqui nos comentários, eu não sou uma pessoa invejosa. Escreve aí, eu não sou uma pessoa invejosa. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui para você, da Maria. Olha que testemunho bonito.
Eu tinha uma hérnia de disco desde 2008 e na época fiz uma cirurgia, mas eu não tive resultado e continuei sentindo muita dor. Eu fiz outra cirurgia, onde coloquei uma prótese e no início pensei que iria parar de andar, mas ouvindo suas orações, hoje eu estou completamente curada. Glória a Deus! Olha só, ela ficou com medo de não andar mais, colocou uma prótese e Jesus Cristo a curou. Esse Jesus que nós servimos, Ele é todo poderoso. E se entrou aqui alguém nessa oração que está com alguma impossibilidade na sua vida, seja de engravidar, seja de vencer um problema, de vencer um câncer, Jesus Cristo é a solução para você, você está no lugar certo e Deus vai operar na sua vida. Amém? Nós vamos orar e Deus vai operar na sua vida, Deus vai operar milagres na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Eu quero dar também 2 recados importantes. Primeiro, que quem é aluno da Academia Kingdom Global, hoje, se não me engano, hoje tem um podcast exclusivo que vai ser liberado para a Academia Kingdom. Então você que é meu aluno na academia, não perca hoje às 20 horas. Se você não é meu aluno, vá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. É uma escola online onde você vai aprender princípios de Deus que vão aumentar o seu discernimento espiritual. Amém? Eu vou te ajudar a ouvir a Deus. E também, nesse domingo, eu estarei em São Paulo, eu estarei em Alphaville, na Santa Ceia da Igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120. Agora eu ficarei um pouco aqui no Rio Grande do Sul, um pouco em São Paulo. Então esse domingo eu estarei em São Paulo e você é nosso convidado em Alphaville, na verdade, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então esse domingo eu estarei na Santa Ceia da Igreja, uma palavra profética sobre a vida de cada pessoa que estará lá. Amém? E se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus através dos programas de televisão, eu tenho um programa em rede nacional na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quiser se tornar nosso parceiro, entre em contato com a minha equipe hoje. Tá? Lá no meu site tem os contatos deles, tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. É uma nobre missão, como eu tenho dito. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe agora com seus contatos, com os grupos, em redes sociais, essa oração. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com vocês, se Deus quiser. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, o Senhor me mostrou alguém que é dono de uma farmácia, ou dona,
E essa pessoa precisa de uma intervenção especial de Deus. Provavelmente o negócio não vai bem. Deus vai te visitar com estratégias. Deus vai te visitar com mais recursos. Mas é tempo de você movimentar as coisas que Deus colocou nas tuas mãos e não aceitar a derrota. Deus está te ungindo para vencer em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa também que trabalha com financiamentos. Essa pessoa está aqui ao vivo nessa live hoje. Essa semana você verá o favor do Senhor sobre o teu trabalho e você vai fechar negócios que faz muito tempo que você não fecha, em nome de Jesus. Amém? Também quero liberar uma palavra para Érica, e Deus manda dizer para você, Érica, não se detenha, não pare por causa das críticas dessas pessoas da família, permaneça firme, Deus vai te honrar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Meu Deus, Tu colocaste ela aqui nessa oração e eu te peço, opera milagres agora na vida dela. Meu Deus, que cada pessoa que está nessa oração possa estar firme no propósito de oração e não quebrar. Senhor, eu estou orando, estou em jejum por isso, para vitória em todos os níveis. Eu vejo o Senhor movimentando a minha vida. E eu sei que o Senhor também está movimentando a vida de todo aquele que está entregue ao Teu propósito. Por isso, Pai, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. No nome de Jesus, nós quebramos agora todo tipo de influência maligna contra a vida dessa pessoa e contra a sua casa. E libera uma palavra que nenhum mal prosperará contra ela, nenhum mal prosperará contra a sua casa. Ela romperá no nome de Jesus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, toda a agressividade, tudo aquilo, Senhor, que tenta nortear a nossa vida para nos tornar pessoas carnais. Senhor, não permita, mas que possamos vestir a nossa língua e o nosso coração de mansidão. Perdoamos aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam e nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, o Teu favor sobre a nossa vida. Eu consagro a Ti, Pai, o pedido de oração de cada pessoa que está aqui, a vida de cada pessoa que está aqui pedindo a Tua bênção, dependendo do Senhor. Meu Deus, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa e que ela seja bem-sucedida em seus negócios, nas mesas que ela irá sentar. Que o Senhor possa trazer oportunidades a ela, o Senhor possa abrir as portas de ouro para ela. Eu oro em nome de Jesus também, para que haja salvação dentro da sua casa, para que haja a paz de Deus repousando sobre o seu lar, a sua casa seja um lugar feliz, a sua casa seja um lugar alegre, que o refrigério do Senhor vista essa casa, que essa casa seja revestida de uma paz sobrenatural. Guarda a entrada e a saída dessa pessoa, tira todo o aborrecimento, tira toda a tristeza, tira tudo aquilo, Pai, que inquieta essa pessoa e traga vida, traga paz, traga, Senhor, do teu amor sobre a vida dessa pessoa. E oro por restaurações em casamentos, restaurações em famílias, restaurações em empresas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amanhã, preste atenção, eu vou fazer 3 dias, por 3 manhãs consecutivas, 3 manhãs consecutivas. Preste atenção nisso, Deus me deu essa direção agora. Por 3 manhãs consecutivas, eu vou estar orando para um destravar em coisas que estão travadas na tua vida. E vou profetizar vitória em todos os níveis também, tá bom? Então, nos próximos 3 dias de manhã, tenta estar ao vivo comigo. Vou fazer essa oração, em nome de Jesus. Faça um compromisso, não comigo, mas com Deus, de estar aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Compartilhe essa oração até às 9 da manhã, se Deus quiser. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que o Deus que reverte situação está entrando na tua vida
na tua casa, em todas as áreas que você não está conseguindo pela força natural, pelo seu braço, pela sua carne resolver, que o Senhor Deus intervenha. Ele reverte situações, Ele transforma realidades, Ele pode reescrever a tua história, o teu destino. No nome de Jesus, eu oro agora, Pai, pedindo o favor do Senhor sobre a vida de cada pessoa e que a tua mão de poder seja sobre ele, seja sobre ela. Nos dê uma semana abençoada, Pai, de favor, de alegrias, de milagres, que as portas se abram, que as conexões sejam feitas e que o Senhor esteja dirigindo os nossos passos. Sabemos que se o Senhor dirigir os nossos passos, teremos uma vida sobrenatural, de milagres, e que faremos muito mais se fizéssemos com a nossa própria capacidade. Por isso, ó Deus, confiamos a Ti cada segundo dessa semana. Consagramos a nossa família a Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos afaste de toda maldade, nos afaste de toda obra maligna, nos afaste de todo atraso, de toda confusão, de toda perseguição. E no nome de Jesus te pedimos, ó Deus, tira do nosso caminho todo erro humano também, todo erro humano. Pedimos a Tua proteção, Senhor. Pedimos a Tua proteção. Tu és o Deus que vai à nossa frente e Tu és o Deus que está na nossa retaguarda. Senhor, mal nenhum temeremos, porque Tu és o nosso refúgio e a Tua presença não pode nos faltar. Oramos o nome de Jesus pedindo ao Senhor, nos dê clareza, nos dê direção, nos faz ver além do natural, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, que a paz de Deus, a paz que Jesus Cristo prometeu, a paz dele que está em nós, essa paz habite ricamente em nós e também ao nosso derredor. E pedimos, Pai, Tua proteção. Tu és o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nós oramos o nome de Jesus. Se há alguém que está recebendo essa oração e está num hospital, e está, Senhor, para fazer uma cirurgia, e está, Senhor, para entrar numa audiência, Senhor, seja o que for, nós já declaramos: o Deus que reverte situações está operando na tua vida. O Deus que reverte histórias, o Deus que muda o caminho do homem, está mudando o teu caminho agora, no nome de Jesus. Eu oro também, Pai, por todo aquele, Senhor, que com seu coração desejoso está se rendendo a Ti. Todo aquele, meu Deus, que está dizendo: Jesus, reverte a minha situação, reverte o meu caso. Senhor, entra agora com resposta, entra agora com provisão, entra agora com milagre. Essa pessoa que está com dores nas pernas, dores na canela, essa pessoa, Senhor, que tem se queixado de dores no corpo ou que está com uma doença rara, Senhor, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa, no nome poderoso daquele que cura, daquele que tem todo o poder, Jesus Cristo. Nossa fé está nele, nossa fé está no poder dele, Jesus Cristo. Levantamos essa bandeira hoje, Jesus Cristo, aquele que pode tudo, aquele que reverte situações, aquele que muda todas as coisas. Também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça essa pessoa. Fortaleça ela a levantar dessa cama, fortalece ela a vencer, fortalece ela a ter esperança, fortalece ela a viver o extraordinário que Deus tem preparado para a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você. Essa semana que passou, eu tinha chegado em casa com a minha família. Quando coloquei o pé para fora do carro, o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo disse assim para mim, que esse propósito que eu estou começando hoje, ele iria reverter situações. Ele disse: eu sou aquele que reverte situações. Então essa oração está vindo com uma palavra profética. Essa oração
que nós vamos começar hoje, vamos até domingo nessa oração, orando todo santo dia. Nós vamos orar para Deus reverter situações. Poderia ser qualquer outro foco, poderia orar por qualquer outra coisa, mas o Senhor me foi muito específico e Ele me disse que Ele é o Deus que reverte situações. Certamente há pessoas que estão aqui entrando nessa oração, nesse propósito, que precisam muito que Deus reverta. Não é o homem que vai reverter, não é a força do braço que vai reverter, não é a sorte que vai reverter. Só quem pode reverter a tua situação é o Senhor. Então eu quero aqui convidar você de coração a você entrar nesse propósito hoje, até domingo, buscando que Deus entre e reverta a situação. Não sei que situação é essa, cada um sabe de si aqui, mas você pode ir colocando aqui nos comentários qual que é a situação que você está orando, que você está pedindo, que você está necessitando para Deus reverter, porque Ele é poderoso para isso e para muito mais. Quero pedir a você que está entrando aqui ao vivo agora, que você faça um compromisso não comigo, mas com Deus, de estar presente aqui nas orações às 6 da manhã e às 18 horas. E se você aceita esse desafio, se você crê nessa palavra profética, e olha, não é de hoje que eu tenho liberado palavras proféticas e Deus tem abençoado de forma sobrenatural a vida de milhares de pessoas. Então eu sei do que eu estou falando. Se você deseja que Deus entre na sua situação, que Ele reverta, escreve aqui nos comentários: o Deus que reverte situações. Escreve aí: o Deus que reverte situações. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, isso é importante para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. Há um propósito de você estar aqui. Há um propósito. Se Deus mostrou para você esse propósito, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Seja uma bênção para alguém. Pega essa oração e manda para alguém, semeia, começa a tua semana semeando essa oração na vida de alguém. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, também está com uma dor aqui embaixo, tá? Embaixo da costela, uma dor no canto direito. Seja você quem for que está com essa dor, seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas eu quero ler primeiro um salmo, que é o Salmo 37, verso 4, que diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se deleitar em Deus, se entregar e se esperar por Ele. Isso é deleitar-se no Senhor. E existe algumas verdades que quando você se deleita no Senhor, podem mudar a sua vida. Primeiro, entenda uma coisa, você nunca, jamais vai ser criticado por uma pessoa que é feliz. Geralmente nós somos criticados por pessoas que estão amarguradas da vida. Pessoas que as coisas não estão dando certo para elas e elas acharam alguém para bater. Elas acharam alguém para criticar. E elas fazem um comparativo da vida delas e com a sua. E elas veem que a sua está melhor. Então elas criticam, elas atacam, elas falam mal, elas inventam. E por mais que elas achem que estão fazendo justiça, na verdade elas estão só expondo o que elas carregam dentro de si. Gente feliz não tem tempo para ficar falando mal dos outros, não tem tempo para ficar criticando os outros, para ficar fazendo, sabe, da internet um meio de entrega, de crítica, de ataque, ou até mesmo no trabalho, na família, nos grupos, seja o que for. Gente feliz não tem tempo para ficar criticando. Por isso que nós temos que nos deleitar em Deus
nos deleitar em Deus, porque Ele atende os desejos do nosso coração. E pessoas que estão tristes, elas não têm se deleitado no Senhor, porque senão elas estariam com o seu foco no Senhor e nos projetos que elas creem que o Senhor vai abençoar. Mas não. Gente que não está feliz ataca os outros. Gente que não está feliz critica os outros. Por isso, se você tem sido uma pessoa crítica, se você tem sido uma pessoa que tem desferido palavras, golpes, por meio de palavras, ou por meio das redes sociais, ou até mesmo no meio dos seus amigos, tem falado de alguém, saiba que isso só mostra que você não está feliz com alguma coisa, a ponto de você se importar com a felicidade do outro. Então é algo a ser curado dentro de você, dentro de você. E se você não é aquele que critica, mas é aquele que está sendo criticado, fica tranquilo. Só criticam porque, sabe, estão vendo algo bom na sua vida. Estão vendo algo que você está fazendo que é relevante, é bom, é extraordinário. A segunda verdade, em João 8,32 a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade pode até te machucar, mas ela te liberta. Nós não queremos ouvir a verdade às vezes. Nós queremos que alguém fale alguma coisa boa pra gente e que aquilo ali acalme, aplaque, sabe, o nosso ânimo, o nosso coração. Mas ouvir algumas verdades é bom, é muito bom, é transformador na verdade. Eu disse no culto de ontem que quem vai na igreja e sai com as orelhas vermelhas, de tanto que Deus falou e exortou e chamou atenção e deu uma puxadinha assim, de leve na orelha, é porque Deus falou. Porque ouvir a verdade vai te libertar. Pode te machucar na hora, mas vai te libertar. Tem gente que só procura aquilo que pode, sabe, massagear seu ego. Só procura aquilo que pode trazer um pouco de consolo. Mas a verdade, você, sabe, receber uma palavra que lhe dá um choque de realidade e que diz: ei, você está errado aqui, andando por esse caminho, você precisa andar por esse caminho. Isso é bom, isso é bom. Eu prefiro sempre o caminho da verdade. Não gosto de ocultar nada, não gosto de ficar com algo dentro de mim que eu posso ajudar, que eu posso tirar uma pessoa de uma situação difícil. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. A verdade machuca, mas ela liberta. A verdade machuca. Seja alguém de verdade. Claro, fale com jeito com as pessoas. Fale com jeito. Fale, sabe, com amor, mas fale a verdade. Fale a verdade, inclusive, com seus filhos. Fale a verdade com seu cônjuge. Fale a verdade com as pessoas ao seu redor. A terceira coisa, muitos querem aquilo que você tem. Mas a partir do momento que eles descobrirem o preço que você paga ou que você pagou, eles vão desistir. Já reparou que as pessoas querem muito os resultados dos outros? Elas querem os resultados dos outros, elas querem ter, sabe, a vida que os outros têm. Mas quando elas ficam sabendo do que precisa ser feito, para mudar a realidade, elas desistem, porque é um preço que elas não estão dispostas a pagar. Você sabe que se você quer ter sucesso, você precisa andar com Deus, mas você precisa trabalhar muito também. Você precisa trabalhar demais. E isso não é todo mundo que quer. Então as pessoas querem ter a sua vida, mas não querem pagar o preço que você paga. Porque o preço que você paga foi alto. É alto. Porque enquanto uns estão desfrutando muitas vezes de um dia de feriado, de um dia de férias, você não para. Você continua. Por quê? Porque você está pagando um preço. Então as pessoas querem os resultados, mas não querem o preço que você pagou. E quando alguns descobrem o preço que é necessário
para você ter alguns resultados, elas dizem, não, isso não é para mim, eu quero uma coisa mais leve para a minha vida. Bem, se você quer uma coisa mais leve para a sua vida, então não siga o caminho, esse caminho mais duro, esse caminho que é mais difícil e que é desafiador e que vai tomar parte da sua vida. A quarta coisa, quem erra com você, geralmente é quem mais você ajudou. É por isso que a gente tem que se deleitar no Senhor. Porque as pessoas, elas, não todas, mas em sua maioria, elas vão ser injustas com a gente. Você já ajudou muito uma pessoa e depois ela foi a pessoa que mais te feriu, mais te machucou, mais foi desrespeitosa, lhe desonrou. Sabe, você ajudou de coração, você estendeu a mão para ela, você foi bom de coração para ela, você foi uma bênção na vida dela, Mas ela continua lhe atacando, ela continua lhe criticando, ela continua falando mal. Por quê? Porque talvez você fez demais. Às vezes, nós pecamos por fazer demais. Nós pecamos por pegar a pessoa da mão, sabe, e fazer e levar ela a um lugar muito maior do que deveríamos levar ela. Deixamos as nossas emoções nos controlarem e não ouvimos a Deus. Então, somos feridos por pessoas que mais ajudamos. Infelizmente, essa é a verdade. Uma hora você é uma bênção para a pessoa e depois você não presta. Uma hora você, sabe, é uma pessoa do céu e outra hora você, sabe, é a pior pessoa do mundo. Ou seja, as pessoas têm memória curta. É por isso que Deus aqui, através dessas orações, está levantando um povo que é grato. Deus está levantando um povo que não tem memória curta. Pessoas que são gratas ao Senhor, gratas às pessoas que a servem, gratas às pessoas que trabalham para ela. Sabe, pessoas que são gratas, elas têm uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida mais leve. Por isso, caminhe por esse princípio. E para encerrar, o sucesso alcança sempre quem trabalha e não aqueles que reclamam dos processos da vida. Eu vou repetir. O sucesso alcança aqueles que trabalham incessantemente e que acreditam em Deus e que não reclamam dos processos doloridos da vida, porque os processos doloridos, eles vêm junto com o sucesso, eles vêm junto com algumas bênçãos. E se nós não aprendermos a lidar com essas coisas, nós não poderemos, sabe, alcançar o que Deus tem reservado para a nossa vida. Por isso, essa é a palavra que eu compartilho com você no dia de hoje. Esse é um tempo profético que Deus está marcando para você e está dizendo para você: deleite-se no Senhor, confia no Senhor, desfrute da presença do Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Espero que essa palavra tenha sido um norte para você. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, cada pessoa, a deixar sua curtida, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas, que compartilhe com amigos, com grupos, em redes sociais, e sei que Deus vai te abençoar, porque quando a gente compartilha, a gente é abençoado também. Então compartilhe essa oração com alguém, seja uma bênção na vida de alguém, no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho que eu recebi, um testemunho maravilhoso, um testemunho da Helenice, e ela escreveu assim: já acompanho você há algum tempo e em outubro do ano passado minha irmã descobriu nódulos na mama. Ela fez exames e precisou passar por um procedimento para retirada, que foram enviados
para a biópsia, para saber se eram malignos. Entrei em oração pedindo a Deus que não fossem malignos e, para a honra e glória do Senhor, o diagnóstico não apontou nenhuma malignidade. Além disso, outros 2 testemunhos aconteceram essa semana. Durante a campanha dos 7 dias de oração, recebi um valor considerável que estava retido. Há 3 anos que eu não conseguia reaver. Milagrosamente recebi o Pix com valor. Também trabalho em um hospital na minha cidade e os atendimentos estavam suspensos desde fevereiro. Ontem recebi a notícia de que na próxima semana vamos retomar os atendimentos. Orei, pedi para que Deus enviasse provisão e a provisão chegou. Agradeço a você e a toda a sua equipe. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Irmã, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E algo interessante aqui, e é importante eu pontuar. Muitas vezes uma coisa até é maligna. Sabe? Como assim, profeta? Às vezes a pessoa, ela faz um exame e deu que é maligno. Aí ela ora, ela busca Deus e Deus reverte a situação. Ela faz um novo exame e dá benigno. Às vezes não é, sabe? Eu até acredito que alguma vez pode, a tecnologia falhar, o diagnóstico falhar. Acredito, porque, né? Tudo está passivo a erro, inclusive eu, inclusive você, todo mundo. Mas devemos entender que há coisas que é Deus que reverte. Há coisas que é Deus que reverte, há situações que é Deus que reverte, não é, sabe, não é o toque do homem, não é porque falhou, não é porque reverteu alguma coisa ali que o homem decidiu mudar a ideia. Não, foi Deus até que mudou a ideia. Foi Deus que mudou o diagnóstico. Foi Deus que mudou a situação. Então eu acredito nisso, o Deus que reverte a situação. Amém? E é por isso que eu quero convidar você que entrou agora até nessa live, eu quero lhe convidar essa semana a você caminhar por essa palavra profética. O Deus que reverte situações. Caminhe por essa palavra. Ore conosco, 6 da manhã, 18 horas, e vamos crer que Deus pode tudo. Amém? Vamos crer que Deus pode tudo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a nossa nobre missão de domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Nós temos um programa em rede nacional na TV Bandeirantes e temos abençoado a vida de muitas pessoas. E todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quer ser um intercessor ou um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão que foi Deus que colocou no nosso caminho, se você quer ser uma coluna, então você pode entrar em contato com a minha equipe ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br e nos ajudar nesse trabalho, nessa missão que é levar a palavra de Deus e as orações a todos os cantos do nosso Brasil. Amém? Deus colocou isso nas minhas mãos e eu tenho sido fiel a esse propósito, até quando Deus Ele quiser. Amém? Também quero lhe convidar a conhecer nossos livros. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um livro maravilhoso, um livro que fala sobre Davi e como que Davi chegou ao trono de Israel pela unção de Deus. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia que vai enriquecer o teu dia, que vai te dar direção, vai ser uma bênção. Você pode adquirir lá no meu site, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e depois eu vou orar por você. Coloca aqui nos comentários qual que é a situação que você está pedindo a Deus que Deus reverta. Coloca aqui nos comentários com fé que nós vamos orar logo, logo, em nome de Jesus. Deus está curando uma pessoa da vista direita aqui, certo? Tem uma pessoa que está sendo curada da vista direita, em nome de Jesus. O Senhor está curando uma pessoa da vista direita aqui, em nome de Jesus. E hoje, antes do meio-dia, tem bênçãos que estão sendo liberadas e pessoas vão viver respostas às suas orações aqui. Hoje, antes do meio-dia, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora em nome de Jesus e o Deus que reverte situações vai entrar aí na tua vida. Amém? Você crê nisso? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós cremos que Tu és o Deus que reverte toda e qualquer situação. Por isso, Pai, transforma essa realidade agora. Nós oramos o nome de Jesus para que realidades sejam transformadas. Tu és o Deus que pode mudar tudo. Tu és o Deus que reverte situações. Tu és o Deus que intervém, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que pode mudar a condição dessa pessoa agora. Jesus, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Por isso nós oramos para que o poder de maravilhas do Senhor toque na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus, restaurando o seu corpo, restaurando sua saúde, restaurando suas forças. Eu oro inclusive, Pai, por pessoas que estão no leito de hospital. Senhor, que o Senhor possa reverter a situação dessa pessoa, tirá-la dessa situação, tirá-la desse lugar que ela está. Eu oro pela cura total e completa dela no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por pessoas que estão presas por um espírito de depressão, de medo, de angústia, de aflição. E eu oro agora pela reversão total dos sentimentos negativos dentro dessa pessoa. E que a partir de hoje entre uma alegria sobrenatural na vida dela e que as amarras espirituais que têm prendido ela no nome poderoso de Jesus Cristo caia por terra agora, que ela seja livre, que o poder de Deus toque ela, que ela seja visitada pelo poder, pela graça, pelo favor do Senhor, que a unção de Deus tire as amarras dessa pessoa, da pessoa que está acorrentada no mundo espiritual por amarras, por cordas malignas, seja agora liberta disso, de todo o cativeiro espiritual. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor reverta situações no casamento, situações com filhos, situações com sócio, situações, Pai, na empresa, situações, Pai, até mesmo com credores, situações, Pai, em processos na justiça. Eu oro agora para que haja uma reversão dessa situação. Tu és o Deus que pode reverter, Tu és o Deus que pode mudar essa história. No nome de Jesus Cristo eu oro para que essa pessoa seja livre agora, para que haja uma reversão total e completa da situação dela. Meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor muitas bênçãos sobre essa semana, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Senhor, que esse casal trabalhe junto, se mova junto, que tenham sabedoria, que tenham visão, que a tua bênção esteja sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai, dá vitória para sua casa e dá vitória para sua causa. E no nome de Jesus nós oramos para que o Senhor opere milagres, traga as pessoas certas, traga as provisões certas e abençoe essa pessoa em todas as coisas, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra de vida, de vitória sobre a tua semana, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, essa palavra profética, compartilhe agora. Eu peço que você compartilhe e que Deus te abençoe. Até 9 da manhã e depois 18 horas. Deus abençoe.